A economia brasileira, em especial o setor imobiliário, tem vivido nos últimos anos períodos de expansão e de bons negócios. E para conversar hoje sobre esse assunto, o mercado imobiliário, nós convidamos o CEO de um dos maiores grupos, do Grupo TAI. Está conosco, Sandro Westphal. Sandro Westphal é graduado em Engenharia Civil, possui mestrado em Gerenciamento Financeiro na Construção Civil pela UCL de Londres e também MBA em Finanças pelo IBMEC do Rio de Janeiro. Sandro, hoje qual é a situação do mercado imobiliário no Brasil? Bom, hoje, pela primeira vez nas últimas décadas, a gente percebe que o mercado imobiliário é a bola da vez. Ele está em franca expansão. A gente percebe nos últimos anos que o crédito imobiliário tem impulsionado ainda mais o mercado imobiliário e a expectativa é que nos próximos anos esse mercado continue pujante e a cadeia produtiva do mercado imobiliário também tende a acompanhar esse movimento. E aqui em Curitiba a situação é a mesma? O mercado também está muito aquecido? O mercado em Curitiba ele respondeu 1 ano e meio mais tarde do que São Paulo e Rio, porque ele estava muito mais deprimido, mas hoje ele já está em níveis comparativos a São Paulo, Rio, Belo Horizonte, e a expectativa é que continue também crescendo, não só o imóvel usado, mas como o imóvel de lançamento nos próximos anos. Aqui em Curitiba, recentemente, os imóveis sofreram um acréscimo, um ajuste em seus valores. Isso é algo comum? Tinham um valor defasado em relação ao resto do país? É algo comum no mercado? Como aconteceu? Diferente das outras capitais, acho que Curitiba foi mais acentuada essa recuperação de valores. Isso aconteceu muito de 2008 para cá, né? Especialmente depois da crise. Essa recuperação do valor do imóvel usado foi mais acentuada em Curitiba. Mas a tendência é que já nos próximos anos se equipare às outras capitais. Então não teremos mais esse impulso no preço tão alto como foi percebido nos últimos anos. E qual é o perfil do imóvel que as pessoas procuram hoje? O que as pessoas buscam no seu imóvel, na sua casa nova? Está muito diretamente ligado à condição da classe C e D, que ascendeu a uma condição de adquirir o seu primeiro imóvel ou sair do aluguel. E então a gente percebe que hoje o imóvel que tem maior predominância em Curitiba são os imóveis de 2 e 3 quartos e também os imóveis da classe econômica, a gente chama, que são imóveis de 120, 130 mil reais, que têm hoje a maior demanda no mercado curitibano. Aqui em Curitiba, acompanhando tendências de outras capitais, foram lançados vários imóveis com aspectos de clube, com várias áreas comuns disponíveis. Isso é uma tendência no mercado? Aqui em Curitiba pegou essa ideia de imóvel clube, um apartamento clube? Isso foi dominante no primeiro semestre de 2008, os empreendimentos com a característica de clube, né, onde a pessoa pudesse ter não só o convívio com a família, mas também o convívio com a sociedade e os amigos dentro do seu próprio empreendimento. Como Curitiba era carente desse tipo de produto, então ela respondeu mais rápido à absorção a esse nível de empreendimento. Mas hoje eu diria que várias correntes são dominantes no mercado. Nós temos imóveis compactos, imóveis com característica de clube, imóveis econômicos, ou seja, é uma variedade de empreendimentos e tipologia de empreendimentos que estão dominando o mercado. Sandro, comenta-se que os curitibanos são um público muito exigente. Qual é o perfil do público curitibano? O que eles procuram, o que eles exigem no momento de comprar o seu imóvel? A gente percebe que isso era também muito maior na década passada, mas hoje 50% da população de Curitiba não vem de Curitiba, vem de outras capitais como Porto Alegre, São Paulo e Rio. Então isso mudou um pouco, mas a exigência continua, né? E então os empreendimentos têm que estar sintonizados com vanguarda, com conceitos, com características que atendam à demanda do curitibano, que sem dúvida é o mais exigente de todas as capitais, mas isso de certa forma seleciona os melhores incorporadores e as melhores construtoras. Fazer uma pergunta para você, uma curiosidade. Você, como uma especialista da área, o que você recomendaria às pessoas que querem investir em imóveis, às pessoas que estão pensando em comprar, adquirir imóveis? Qual é o bom negócio hoje no setor imobiliário? Hoje, qualquer empreendimento ou qualquer apartamento no mercado imobiliário é uma alternativa de investimento. Diferente de outros tempos, onde a inflação, de certa forma, corroía o investimento imobiliário, hoje a gente percebe que os investimentos de base imobiliária, sejam em apartamentos menores, compactos ou comerciais, eles têm predominado sobre as aplicações financeiras. E como sugestão principal, eu vejo como imóveis pequenos, imóveis de valor absoluto pequeno, mas com margem relativa importante. Então, escritórios comerciais, conjuntos comerciais, apartamentos compactos, 1, 2 e 3 quartos, sem dúvida, tem um valor ainda a ser recuperado
e vão se mostrar como ótimos investimentos imobiliários. Então, investir em imóveis ainda é um bom negócio no Brasil? Sem dúvida. Nos próximos 5 anos é uma certeza que todos podemos ter que investimento imobiliário, sem dúvida, é a melhor opção de diversificação de investimento. Que ótimo. Nós estamos conversando hoje com o CEO do Grupo Tá, está conosco o Sandro Westphal, falando sobre o mercado imobiliário. Você que está nos assistindo, não saia daí, vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos já já. Única escola de negócios do Paraná que está no ranking dos melhores MBAs do Brasil, tanto em 2008 quanto em 2009. Se você respondeu é a Estação Business School, é porque já conhece a Escola de MBAs do Paraná. Acesse www.estaçãopr.com.br e conheça as 14 áreas de MBA, oferecidas para você diferenciar-se no mercado. Estação Business School. Os líderes formam-se aqui. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. É assim que se desenvolvem os líderes. Que transformam as organizações e a sociedade. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Estamos de volta conversando hoje sobre o mercado imobiliário. Está conosco o Sandro Westphal, CEO da Tá. Sandro, quais são hoje os principais desafios do setor imobiliário? Como gerenciar negócios nesse setor? Hoje em dia, acho que a gestão de alta performance que as incorporadoras e consultoras têm que ter é que as diferenciam. Então, sem dúvida, ter capilaridade na sua atividade é fundamental, ter o foco no negócio também é importantíssimo. Então, cada vez mais a gente vai ter uma seleção das principais empresas por conta de uma governança corporativa e de uma atitude empresarial muito forte, muito focada. O que faz com que uma construtora, com que uma imobiliária se diferencie dos seus concorrentes? Quais são os principais diferenciais que uma imobiliária, uma construtora deve ter? Com relação à construtora, a estrutura de capital, a estrutura financeira é fundamental, a estrutura de gestão matricial ou capilarizada também é muito importante. E na questão da imobiliária, sem dúvida, uma rede de agências, uma rede de imobiliárias é fundamental ter essa sincronia com o mercado. Usar hoje o ferramental de internet é fundamental para a atividade imobiliária e cada vez mais estar sintonizado nas tendências de mercado. Com a situação econômica do Brasil nos últimos anos, várias pessoas saíram da situação de pobreza, da classe D, ascenderam à classe C. O que representa a ascensão dessas pessoas, o maior poder aquisitivo para o setor imobiliário? Esse é o grande propulsor da economia, muito mais do que o crédito. A economia prosperando, crescendo a 5%, 6% ao ano, permitiu que 30 milhões de brasileiros ascendessem à classe
C nos últimos anos, e isso por si só impulsiona toda a cadeia de consumo de bens de capital e bens de consumo. E o imóvel, como principal bem a ser adquirido ou almejado por essa classe, sem dúvida responde mais rápido. Então, estamos vivendo um momento nunca visto antes nos últimos 30 anos, de uma prosperidade também da classe C e um consumo em franca expansão. Isso se deve muito ao aumento também da facilidade do crédito, correto? Hoje o crédito está disponível não só para construtoras, imobiliárias, incorporadoras, mas principalmente para o consumidor final. Então, no passado, a gente experimentava tabelas de venda com prazo curto justamente porque não havia capacidade de crédito das construtoras. Hoje isso mudou e mudou principalmente para o consumidor final, que hoje experimenta financiamentos de 90% até 100% para a compra do seu imóvel, do seu primeiro imóvel, do seu imóvel para locação, ou seja, um mercado muito próspero também na área de crédito. Você falou em locação. A locação teve uma recente alteração na sua legislação, a lei do inquilinato. O que essa nova lei trouxe para o setor? Ela beneficiou essa relação entre os locatários e os locadores? Acho que deixou muito mais transparente essa relação entre inquilino e locatário. E a tendência é que, cada vez mais com os investimentos voltando à área de comercial ou residencial no tocante à locação, esse arcabouço legal muito mais transparente permita que os investimentos também sejam mais sólidos e mais contínuos nesse tipo de empreendimento. Esse aumento de crédito na economia brasileira facilita muito a compra dos imóveis, mas por outro lado, você imagina que seria possível acontecer no Brasil algo como aconteceu nos Estados Unidos, aquela questão do subprime? É possível? Nós corremos esse risco? Veja, de forma alguma eu entendo que esse risco está presente, porque se a gente comparar os Estados Unidos na década de 70, ele tinha principalmente a característica da pirâmide sociodemográfica brasileira, ou seja, uma população muito jovem. O que impulsionou o mercado americano justamente foi a ascensão da classe mais jovem, para uma idade sênior, onde eles começaram a adquirir os primeiros imóveis. Isso está acontecendo no Brasil. Hoje, 40% da população é abaixo de 20 anos no Brasil. Isso quer dizer que, não só por força da prosperidade da economia, mas o simples fato da população envelhecer e adquirir o seu primeiro imóvel impulsiona essa cadeia de investimentos. Então, e no Brasil hoje, apenas 5% do PIB está alavancado em hipotecas, no mercado imobiliário. E nos Estados Unidos esse número passou de 70%. Então, com certeza, para que a gente chegue a um número próximo a 20%, que seria o equivalente a Chile ou México, temos aí pelo menos 5 a 7 anos de prosperidade no mercado. Então, não vejo esse risco de forma alguma. Isso é muito bom. E como você vê o futuro do setor? É correto afirmar que a gente vai continuar em expansão ou a tendência do mercado daqui para frente é entrar numa estabilidade? A expansão ela vem por conta do volume de empreendimentos que vão ser lançados no Brasil inteiro, mas principalmente vai haver uma equalização de volume de lançamentos. Nós estamos rompendo uma inércia de uma década perdida. De 2006 para cá, os investimentos foram muito maiores. A expectativa é que, a partir de 2012, o volume de lançamentos de alvarás de construção e de atividade imobiliária tenda a ficar num patamar equalizado, crescendo, obviamente, todos os anos, mas sem a explosão que teve aí nos últimos 2 anos. E quais são os planos da TAP para Curitiba, para o estado do Paraná, visando essa expansão do mercado? A TAP completou semana passada 115 anos, ela sempre esteve na vanguarda de conceito do volume de empreendimentos. Hoje é o maior grupo imobiliário do sul do país. Fecharemos em 2010 1 bilhão de contratos na área de engenharia, na área de construção civil, atividade imobiliária, incorporação e vendas. E a expectativa é que esse número cresça ainda mais nos próximos 3 anos, consolidando ainda mais a nossa marca como uma marca regional, mas que tem presença aí em outros estados na atividade de engenharia. Que bom, fortalecendo o setor economia paranaense. Sandro, muito obrigada por estar hoje aqui conosco, dando todas essas informações sobre o mercado imobiliário. Eu é quem agradeço a iniciativa do Estação Business School e espero estar presente em novas oportunidades para comentar um pouco mais desse mercado que cada vez cresce mais e enche de orgulho todos que estão nessa cadeia. Certamente. Muito obrigado. Sinta-se convidado. E você que está nos assistindo, não saia daí, vamos para mais um breve intervalo, mas voltamos em 1 minuto.